Tá. Queria mostrar para vocês aqui essa questãozinha, tá, gente? Essa questão bem legal, tá? Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. Né? Que é uma questãozinha aí, tá? Do texto do Manuel Bandeira, tá? E assim, ó, aqui eu gosto de trabalhar essa questão pelo seguinte, porque na teoria ela é uma questão de interpretação de texto, tá? Na teoria ela é uma questão de interpretação de texto. Mas vocês vão ver a importância, né, do conhecimento gramatical para as questões de interpretação. Isso aí é uma coisa que eu bato muito na tecla e eu falo muito isso para o pessoal. Quanto mais gramática vocês souberem, melhor será a interpretação de texto de vocês. Mas podem ter certeza disso, tá? Quanto mais gramática vocês souberem, melhor será a interpretação, tá? Isso aí a gente vê muito, pessoal, a partir do momento que eu domino pronome relativo, eu sei o tipo de palavra que ele retoma, eu sei o tipo de oração que ele introduz, porque eu vou pegar esse exemplo do relativo que eu dei sem querer, mas só para vocês terem uma ideia, depois a gente vai trabalhar isso nas orações, né? Mas os pronomes relativos, eles introduzem, quando introduzindo uma oração, eles introduzem uma oração adjetiva, que a gente chama, tá? Essa oração adjetiva, ela pode ser explicativa ou restritiva. Ela tem diferença estrutural e semântica. Se eu utilizo uma oração adjetiva e explicativa, eu estou querendo dizer uma coisa. Se eu utilizo restritiva, eu estou querendo dizer outra. E quando eu domino isso, e eu estou lendo um texto, e daqui a pouco aparece uma oração adjetiva, eu olho assim e digo, pá, mas peraí, essa característica que ele está me trazendo é de todo aquele gênero, ou é uma característica tão somente de uma parte? Bom, a partir do momento que eu domino orações adjetivas, eu consigo inferir se é o todo ou se é uma parte. E isso aí faz toda a diferença na interpretação de texto. Toda a diferença. Então, aqui, ó, vamos lá, eu sei que a nossa aula hoje é uma aula de verbos, e vocês vão ver que essa questãozinha tem tudo a ver com verbos também, mas já vamos aproveitar e explorar um pouquinho isso. Nas questões de interpretação, e aí, claro, né, depende muito da prova que a gente está fazendo, mas nas questões de interpretação de texto, uma dica, pessoal, é a seguinte, vocês nunca comecem pelo texto. Tá, tudo bem que aqui eu tenho um texto relativamente curto, né? Mas nós temos, às vezes, ali, questões que partem de textos ali de, sei lá, 45 linhas, 50 linhas, no caso dos concursos, né? Às vezes a gente tem uma prova com um texto de 50, 60 linhas que não tem uma questão de interpretação. Pá, né? A gente cansa de ver isso, tem várias bancas que fazem isso, né? Então, assim, ó, claro que a gente sempre vai analisar se tem, se não tem interpretação, tá? Mas, no caso das questões de interpretação, aparecendo questões de interpretação, não comecem pelo texto. Comecem sempre pelo enunciado da questão, e pelas alternativas, tá? Por quê? Porque a partir da leitura do enunciado, a gente chama de enunciado final, né? Tá? A partir do enunciado final ali da questão, tá? Ou do comando da questão, se a gente quiser um termo mais, né, pedagógico, digamos assim, né? O comando da questão, primeiro, ele já te traz o que ele quer, que parece uma coisa lógica, mas às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Por que eu vou começar pelo texto? Primeiro, seria mais interessante eu descobrir o que o cara quer, o que ele está me pedindo, tá? Porque daqui a pouco ele pode evitar até a leitura do texto na íntegra. Daqui a pouco ele quer só uma parte, eu só vou descobrir isso a partir do momento que eu começar lendo a questão. Se eu começar pela leitura do texto, aí eu li 50 linhas e daqui a pouco o cara só tem uma questão de interpretação, ele diz assim, ó, a partir da leitura do segundo parágrafo, pô, eu só precisava ler o segundo parágrafo. Pois é, mas não quis começar pela questão, quis começar pelo texto. Então, nunca comecem pelo texto, tá? E aí eu só tomo um cuidado na hora de falar isso para vocês, porque às vezes o pessoal diz assim, o Dani está pregando que não se deve ler o texto. Não, não é isso. É que eu vou fazer a leitura do texto se eu for exigido. Se eu precisar fazer a leitura do texto na íntegra, eu vou fazer a leitura do texto na íntegra. Agora, não sendo necessário, para que eu vou gastar meu tempo? Porque as provas fazem isso, eles fazem isso de propósito, para quê? Para tirar o tempo do cara. Aí depois o cara vai chegar e vai dizer, não tive tempo de fazer aquela prova, extensa pra caramba. Sim, porque de repente a gente não soube lidar com ela, né? Daqui a pouco eu não soube como fazer. Então, a questão de interpretação a gente nunca começa pelo texto. Eu gosto de dar um exemplo, pessoal, tá? Eu vou fazer um gancho aqui para vocês vão entender esse gancho.
Teve uma questão uma vez de literatura, eu trabalho com literatura também, na verdade agora faz muito tempo que eu não dou aula de literatura, né? Mas eu estava trabalhando uma questão com os alunos uma vez, que era eu acho que era até da Universidade Federal, que começava assim, ó, analise o trecho abaixo. A questão começava assim, né? Analise o trecho abaixo. Aí vinha o trecho, que era um baita texto. Aí o texto era até eu lembro porque é um texto que eu adoro, que eu decorei muitas partes, que era do Ijuca Pirama, né? Do Gonçalves Dias, né? Primeira geração da poesia romântica brasileira. E aí o texto é legal, pessoal, porque é uma geração indianista. Daí era o canto de morte lá do índio, que dizia: meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho da selva, na selva cresci, guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante, que agora é derrante por fora inconstante, guerreiro nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Só que olha só, tu imagina, eu tô lendo aqui na cabeça. Primeiro, porque eu conheço o texto, já li o texto, né, 500 mil vezes, eu falo isso aqui de uma maneira descontraída, porque é uma coisa que eu gosto. O aluno, quando ele está fazendo, ele não está lendo assim. O cara está lendo linha por linha, palavra por palavra, ele fica preocupado se aquilo, né, daqui a pouco, eu não entendi uma palavra, nossa, eu não vou entender o texto como um todo, então o cara junta um monte de coisa ali, né? Um monte de ansiedade, um monte de angústia, um monte de preocupação. E então é muito diferente a leitura que eu faço e a leitura que o concurseiro que está ali fazendo vai ter. Mas, de novo, se a pessoa, nessa questão que eu estou citando, ela começasse, né, pelo comando ali da questão, a partezinha final, o enunciado final simplesmente perguntava assim, ó, ele dizia que o trecho acima pertencia ao grande expoente da primeira geração da poesia romântica brasileira, ou seja, ele estava pedindo o nome do cara que era o principal representante da primeira geração da poesia romântica, que era o Gonçalves Dias, ou seja, o cara nem precisava da leitura do texto. O cara que estudou escolas literárias, aquela coisa, ele teria respondido a questão sem ler o texto. Mas, de novo, né, o pessoal se apega nessa coisa assim, não, porque se o texto está ali, eu tenho que ler. Não, o texto está ali porque eles têm que tirar a questão de algum lugar. Eles têm que contextualizar, sempre. A questão de língua portuguesa, ela não pode ser descontextualizada, ela tem que ser contextualizada, por isso que ele vai estar ali. Então, muitas vezes, eles fazem isso para tirar o nosso tempo, tá? Então, olha que legal, quando eu leio esse enunciado aqui, eu tenho assim, ó, no relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência de eventos narrados, destaca-se a... Gente, no enunciado aqui, ele está me trazendo um monte de informação. Um monte, que é isso aqui que eu estou destacando para vocês. Olha só, memórias do autor, organizar a sequência dos eventos narrados, tá? Essas partes aqui são muito importantes. Por quê? Vamos lá, olha que interessante, tá? Quando ele fala em memórias, né, um texto que fala de memórias, né, vai falar de ações vividas por aquele cara, né? Então, qual seria o tempo verbal, né, que predominaria nesse tipo de texto? É muito provável que o pretérito, porque o cara está falando de memórias, coisas que aconteceram com aquele autor. Então, é muito provável que ele vá utilizar aqui o pretérito em mais de um momento. Legal. Aí ele diz assim, ó, entre os recursos usados, né, para organizar a sequência dos eventos narrados. Quando a gente fala em organização, olha só, eu tenho um texto, tá? E aí eu quero organizar, é aquilo que a gente estava falando antes, eu quero organizar para o meu leitor, né, o que aconteceu primeiro, o que veio depois e tal. Como é que eu faço para organizar o texto nesse sentido? Tem mais de um elemento, tá? Tem dois elementos, basicamente. Um deles, vocês já sabem, verbos, tá? E a alternância dos tempos, né? E a outra seriam os advérbios. Os advérbios também vão nos ajudar. Só que, olha só, os advérbios, nesse caso, vão nos ajudar, o que nós queremos aqui são os advérbios de tempo. Os advérbios de tempo que vão me ajudar na organização, né? Olha, tá, primeiramente tal coisa, após certo tempo tal coisa, logo após tal coisa. Então, são os advérbios de tempo, tá? Semana passada, em 1500, 1822. Então, são os advérbios de tempo que vão ajudar nessa sequenciação de eventos narrados. Na sequenciação de eventos narrados é isso. Então, tá. Aí, nas alternativas, eu tinha assim, ó, construção de frases curtas
a fim de conferir dinamicidade ao texto. Tá? Legal, frase curta traz dinamicidade ao texto? Traz, né? O que é dinamicidade? Dinamicidade é rapidez, tá? Então, daqui a pouco, um texto ali que o cara utiliza frases bem curtinhas, né? Vamos lá, sei lá, vou criar um texto aqui, né? Acordei, tomei café, tá? Tomei banho, me arrumei, fiz a barba, almocei, vi o jogo, dormi, acordei novamente. Legal, baita texto, né? Olha só, eu estou trazendo aqui uma sequência de coisas que uma pessoa fez num dia ali a partir de frasezinhas curtinhas, né? Então, a frase curta, ela traz dinamicidade, mas ela não necessariamente organiza a sequência de eventos. E vocês vão ver que as frases aqui do nosso texto não são frases curtas, tá? Depois, presença de advérbios. Ó, a gente gostou. Presença de advérbios a gente gosta. Só que a gente não gosta disso aqui, né? Presença de advérbios de lugar. Tá, como o próprio nome já diz, advérbio de lugar indica o lugar, não indica o tempo, tá? Quando eu digo assim, primeiramente fui a Lisboa, após certo tempo estive em Praga, depois disso visitei Milão. Tá, legal, eu tenho os lugares, mas são esses lugares que me mostram o que aconteceu primeiro, depois? Não, são os advérbios de tempo que eu utilizei primeiramente, após, depois disso. Então, são os de tempo, não são os de lugar que vão auxiliar na sequenciação dos eventos narrados. Olha a letra C, que coisa bonita. Alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. Opa! Alternância de tempos do pretérito é alternância de verbos. Esse aqui pode ser. Vamos deixar um coraçãozinho aqui, depois a gente confere no texto. Inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. De novo, o comentário e a avaliação pessoal, legal, vai trazer o sentimento dele em relação àquilo, mas não é isso que vai organizar e sequenciar os meus eventos. E alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor. Mesma coisa, tá? Vai trazer uma questão de sentimento, as pessoas que foram importantes e tal, mas o que vai marcar a sequenciação não é necessariamente a pessoa, tá? E sim quando aquilo aconteceu, né? Então, a gente já tem uma inclinação, né? Aí tu lê o texto, olha que interessante, né? Porque ele falou alternância de tempos. Se eu tiver alternância de tempos no pretérito, a gente mata a questão. Então, olha que legal. Ele começa com, em junho de 1913. Isso aqui é uma locução adverbial de tempo. Começamos bem. Embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara o inverno com a senhora. Acabou minha questão, gente. Acabou minha questão. Não preciso mais ler o texto. Porque, olha só, ele utilizou embarquei. A gente já sabe que embarquei é pretérito, né? É passado. Tá. Embarquei é embarcava? Não, não é imperfeito. Embarquei a embarcara? Também não. Então, embarquei, né, é pretérito perfeito. Beleza. Tá? Escolhi não é escolhia, então não é imperfeito. Escolhi não é escolhera, também não é mais que perfeito, só pode ser pretérito perfeito. Legal, 2 pretéritos perfeitos. Agora, me falara, pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito, tá? Porque ali passara, pretérito mais que perfeito. Tá aqui, ó, gente. Eu tenho 2 verbos no início, no pretérito perfeito, e 2 no mais que perfeito. O que eu tenho aqui? Alternância de tempos no pretérito, justamente para mostrar o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Por isso que a alternativa correta aqui é a letra C de Canadá. Tá aqui, ó. Tá? Ou seja, claro, né? Vamos lá, porque, de novo, tá? Essa questão, eu gosto dela porque ela trabalha com interpretação de texto também. Na prova de vocês, ela é muito mais simples, tá? Ela é muito mais direta. Na prova de vocês, ele vai destacar, de repente, os 4 verbos e falar que nós temos 2 pretéritos perfeitos e 2 mais que perfeito. Mas se ele fizer isso, vai ser muito mais fácil ainda para vocês. E se cair alguma questão de interpretação, vocês sabem também como utilizar os verbos, né? Tá? Esse conhecimento aí a partir do valor semântico dos verbos na interpretação e compreensão de texto.